Olá, eu sou Eliane Brixner e hoje eu vou falar sobre a energia dos alimentos. Você pode até estranhar, né, que o nome do canal se chama Portal da Consciência Quântica. Não é um canal de culinária, não é um canal de nutrição, e eu vou falar aqui sobre alimentação. Mas você vai entender ao longo do vídeo, e se você quiser se aprofundar um pouquinho mais também, tem muitas pesquisas, né, tanto da área científica quanto da área holística. É uma junção, eu gosto muito de unir, né, essas duas áreas para a gente ter um entendimento mais profundo sobre como todos os setores da nossa vida impactam no nosso dia a dia e no nosso futuro. Eu vou começar falando sobre a minha experiência pessoal. Eu sou gaúcha, nasci no sul do Brasil, então vocês sabem que é um local onde se consome muita carne. O churrasco é uma das tradições, né, mais fortes do gaúcho, e eu cresci também convivendo com toda essa, né, com toda essa tradição. Mas aos poucos eu fui percebendo, eu sempre tive uma conexão muito grande com os animais, sempre gostei muito, mas nós não temos essas informações, nós não aprendemos na escola sobre como os alimentos são feitos, sobre como é todo o processo até ele chegar no nosso prato. E também o impacto que os alimentos têm na nossa energia e na nossa saúde. Foi uma questão muito pessoal mesmo, muito particular. Eu comecei a ter insights e pensamentos, né, que hoje eu consigo entender que era a minha própria intuição, o meu próprio eu superior falando comigo, sobre virar vegetariana, mas realmente surgiu assim, espontaneamente, essa vontade. E no momento que eu assisti um documentário, eu vou deixar aqui nos links alguns documentários para você. A gente tem o Cowspiracy, Dominion, a gente tem o Terráqueos, que é um mais antigo, que foi o documentário que me fez mudar a minha visão da alimentação. A partir daquele momento, eu realmente decidi, eu falei, eu nunca mais vou colocar esses produtos de origem animal dentro do meu templo, né? Eu gosto muito de falar do nosso corpo como o nosso templo. E naquele momento me caiu uma ficha do quanto a alimentação estava me intoxicando. E depois, ao longo do meu processo, né? Primeiro eu virei vegetariana, fiquei vegetariana durante alguns anos. Depois eu me tornei vegana. E eu fui aos pouquinhos, assim, respeitando o meu tempo, respeitando os meus limites, né? Nós ficamos muito viciados, a indústria, né, alimentícia, e o documentário Cowspiracy fala muito sobre isso. Ele, inclusive, é um documentário muito informativo. Para quem não gosta muito daquelas imagens fortes, porque Terráqueos, assim, eu recomendo, mas ao mesmo tempo faço observações, porque é algo que faz a gente sofrer assistindo. A gente vê os animais realmente num estado que às vezes a gente não imagina. Então, nesse documentário Cowspiracy, a gente tem essas informações de como a indústria nos manipula. Então, isso foi um dos pontos que mexeu muito comigo, sabe? Da gente tendo uma mídia que nos influencia a virar clientes de indústria que nos criam doenças, sabe? Aí você percebe algumas coisas algumas controvérsias, algumas coisas que não fazem sentido. Por quê? Uma empresa que fala, a gente faz uma pesquisa, né, em relação ao câncer. Só que quem financiou essa pesquisa? O McDonald's. Não faz muito sentido, porque se você olhar para os produtos do McDonald's, eles são cancerígenos. Eu estou falando dessa marca aqui, mas eu poderia falar do leite, eu poderia falar de vários outros produtos. Eu só usei um exemplo que é conhecido para todo mundo. Então não faz sentido, a gente vai sendo manipulado, assim como a indústria farmacêutica também nos manipula, porque não há um interesse numa cura natural. É muito mais interessante que as pessoas se intoxiquem, né? É uma junção, assim, eu costumo falar que é um casamento, o casamento perfeito da indústria, né? A indústria alimentícia que vai lá te convence que você precisa do leite para cálcio, que você precisa da carne para proteína, aí você fica doente e vai lá a indústria farmacêutica e te convence que você precisa daquele remédio pela vida toda. Ou seja, você vira um cliente eterno e vira um processo muito lucrativo para essas duas indústrias. Isso começou a me incomodar muito. Porque se você sabe de tudo isso, você tem consciência e você resolve mesmo assim continuar consumindo, é uma escolha sua que eu respeito.
Eu não sou, né, de nenhum viés radical, não gosto de rótulos. Eu, inclusive, antigamente tive uma época muito mais radical. Hoje em dia eu não fico me colocando, me rotulando como vegana, vegetariana. Eu apenas falo de consciência, eu não gosto de rótulos, eu gosto de expansão de consciência. Então eu quero trazer para vocês aqui um despertar, um abrir os olhos em relação à alimentação. Se você mesmo tendo toda a informação, ainda assim decidir, ok, é uma decisão sua, é o seu nível de consciência, né? Você vai ter as consequências disso e, enfim, é o nosso livre-arbítrio atuando. Eu jamais poderia interferir nisso, né? O meu intuito aqui é apenas despertar realmente para nesse sentido. Então a gente tem toda uma questão mesmo científica dos alimentos processados que a gente vai se viciando, né? A gente tem o queijo que atua no nosso cérebro como se fosse uma cocaína, um queijo ralado, por exemplo, que é um alimento que a gente costuma comer ali com o nosso macarrão, inofensivamente a gente acha que aquilo não nos impacta, mas nos vicia. O açúcar, o glúten, a farinha branca. Vocês já perceberam quantos bebês estão nascendo intolerantes a glúten e a lactose? Isso é o excesso, entende? Eu também não sou assim radical de falar, ok, você precisa eliminar todos os produtos. Não, mas você pode ter uma consciência no consumo, porque não tem só um impacto no seu corpo, né? Você não tem só o impacto de ficar doente, de ter todas aquelas toxinas, aqueles alimentos processados, aqueles químicos entrando no seu corpo, mas você tem também a degradação ambiental. Você tem todo um planeta sendo abusivamente utilizado. Quando eu me formei em Relações Internacionais, o meu trabalho de conclusão de curso, ele foi sobre essa indústria, né, da maquiagem verde, da sustentabilidade, porque as empresas, principalmente as grandes, elas têm uma responsabilidade social, elas têm que dar alguma resposta sobre o que elas estão fazendo em relação à sustentabilidade. Só que a gente vai percebendo que desde lá da Conferência de Estocolmo, em 1972, a gente tem os mesmos problemas. O Papa fez uma encíclica há pouco tempo que relata os mesmos problemas de 1972. Algo está errado aí nessa conta, vocês não acham? Como que esse período todo se passou e a gente tem ainda os mesmos problemas? Ou seja, a gente não está evoluindo, a gente não está cuidando do nosso planeta, a gente não está se conscientizando, a gente está cada vez consumindo mais. E é esse sistema predatório que está nos fazendo ficar doentes e adoecendo também a nossa casa. Então a gente adoece o nosso templo, que é a nossa casa individual, e o nosso templo maior, que é o planeta Terra. A gente não tem como fugir do nosso templo individual, muito menos do planeta Terra, pelo menos nessa jornada, né? Isso seria um outro assunto, mas a gente até pode expandir para outras realidades, outras dimensões, mas não é o assunto desse vídeo. E aí, falando um pouquinho sobre a energia dos alimentos, quando eu falo do peso, né, de densidade, de peso e de leveza, quando a gente está falando de autoconhecimento, da gente conseguir expandir, da gente conseguir elevar o nosso ser, existe um impedimento em relação à alimentação. Por quê? Vou até fazer aqui uma lembrança. Quando qualquer ritual, seja religioso, da Igreja Católica, de qualquer outra religião, os mestres, os budas, os gurus, né, que fazem aqueles retiros, vocês já perceberam que eles fazem todos esses rituais em jejum? Por que que eles fazem isso em jejum? Porque eles precisam de uma leveza no campo. No momento que a gente coloca um alimento que nos intoxica, eu estou falando agora em termos de energia, energeticamente você vai densificar o seu corpo, você vai aterrar mais aqui nessa realidade material. E isso vai dificultar o seu processo de elevação de ser, de você conseguir acessar outras dimensões, outras consciências, enfim, você conseguir realmente se iluminar. Por isso que a alimentação é tão importante no nosso processo. Por isso que para mim foi uma abertura, assim, depois que eu virei vegetariana, tudo começou a fazer sentido, eu comecei a ficar mais desperta, muitas informações foram vindo e isso me ajudou. Então, se você tem esse propósito, né, de trabalhar na sua jornada de autoconhecimento, no seu processo de evolução, uma dica assim, extremamente importante é que você olhe para a sua alimentação. Eu acho que um dos pontos mais difíceis, que a gente tem mais dificuldade aqui na realidade tridimensional,
é com a nossa alimentação, porque ela nos vicia tanto, a gente é tão apegado, né? A gente tem aquela memória afetiva tão grande daquilo que a gente comia na infância, daqueles sabores, e a gente vai ficando preso a isso. Mas eu garanto para você que com um pouquinho, né, de paciência, você vai conhecendo novos sabores, você vai percebendo o bem que o seu corpo recebe com isso. Vou contar até uma curiosidade que eu gosto de falar sobre Hitler. Aí você vai de novo falar o que ele está falando de Hitler no vídeo sobre a energia dos alimentos. Hitler era vegetariano, é uma curiosidade. E não era porque ele amava os animais. Apesar dele gostar muito de cachorros, né, ele não era nenhum apaixonado pelos animais, nem muito menos defensor e protetor dos animais. Porém, ele era um grande mago. Ele utilizava muito a manipulação da energia sexual, que é um assunto de um outro vídeo, mas ele sabia que para ele fazer esses rituais, ele precisava estar com o corpo energético dele leve e que ele não podia consumir alimentos de origem animal. Então, essa é uma curiosidade, né, que eu gosto de comentar. E assim, aprofundando um pouquinho mais ainda sobre a energia, por que faz diferença? Vamos fazer um exemplo aqui simples, tá? Eu peguei uma laranja que ela tá na época dela, ela é aqui natural dessa região que eu estou. Eu colhi ela do pé, ela não tem agrotóxicos, ela não tem nada. Você imagina a vitalidade. Ela não teve nenhum processamento químico, ela não teve nenhum processo industrial, ela não foi transportada de um país para o outro, ela saiu, né, daquele solo ali, eu retirei daquela árvore e consumi. Então eu tô consumindo todo o potencial energético e vital desse alimento. No momento que eu escolho consumir um produto processado do supermercado, ele passou por diversas químicas, ele foi adicionado de vários ingredientes que não nos fazem bem. Você imagina qual a diferença disso no seu organismo? Isso, os processados ainda têm, né, o seu impacto negativo, mas quando a gente fala de produtos de origem animal, energeticamente, gente, é absurda a diferença. Por quê? Uma vaca, ela tem um propósito, por mais que muitas pessoas tenham uma visão assim mais limitada de que a vaca ela está aqui para nos servir, para nossa alimentação e para o nosso saborear, na verdade a vaca ela não foi feita só para isso. Ela tem um propósito aqui, tanto que na Índia a vaca é sagrada, né? Ninguém toca nas vacas. Então isso é uma questão cultural, obviamente, que eu também respeito. Para mim não faz diferença nenhuma, eu não acho mais absurdo comer o cachorro lá na China do que comer a vaca. Para mim, animais estão todos na mesma escala. E quando a gente fala de planos, a gente está, que também é um assunto para um outro vídeo, mas a gente está no mesmo plano dos animais. Então, quando a gente consome um animal, a gente está tirando a dignidade e o propósito de vida. E aí eu já falei aqui, se conecta com aquele outro assunto da gente tirar algo que não deveria do outro. Então isso causa um desequilíbrio quântico, um desequilíbrio no sistema, que vai me fazer de alguma forma ser penalizada, de alguma forma ter que retornar essa energia, porque eu não estou respeitando o equilíbrio do sistema. Né? Então um animal, um porco, por exemplo, é um dos animais mais densos que a gente tem quando a gente consome. O porco sofre muito no abate. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um abate de um porco, o quanto ele grita, o quanto ele sofre, né? Meu intuito aqui não é falar nada chocante, nem ficar trazendo esses dados, mas é só para esclarecer mesmo, tá bom? E ele tem um sofrimento muito grande. Então, quando você come a carne, você não está comendo só uma carne. Você está comendo toda aquela vida que foi tirada do porco e todo aquele sofrimento. No momento que ele sofre, ele joga toda aquela adrenalina. Sabe aquele processo cerebral, químico que a gente faz no nosso corpo em momento de estresse, que a gente bombardeia o nosso corpo de cortisol, de hormônio de estresse? O animal próximo ao abate, ele também joga tudo isso no próprio organismo. E quando você está ingerindo esse animal, você também acaba ingerindo paralelamente todas essas toxinas. Então o seu corpo vai ficando mais denso, você vai ficando mais conectado aqui com o aterramento da terceira dimensão, você vai tendo mais dificuldade de expandir, mais dificuldade de evoluir. Então é uma questão de opção, né? Como eu já falei aqui, o seu livre-arbítrio é um direito seu.
Mas o meu objetivo aqui com esse vídeo foi só trazer um pouco mais de esclarecimento sobre a importância da gente nutrir o nosso corpo de uma forma mais natural, mais orgânica, né? Se você não for, né, eliminar completamente esses produtos da sua vida, pensa que de repente você pode diminuir, ter um pouquinho mais de consciência em como você vai se alimentar. Eu tenho certeza, eu garanto para você, isso é uma das coisas que eu garanto que vai te ajudar muito no seu processo. Então eu espero que você tenha gostado, deixa aqui seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e até a próxima. Gratidão!